Oi, meu povo do segundo ano. Essa é a 7ª aula de filosofia de vocês, tá? Ela é baseada no assunto do módulo 7 da apostila de vocês, que é empirismo. Aí, nesse capítulo, a gente vai falar de John Locke, né? E no próximo, na 8ª aula, a gente vai falar sobre David Hume, H-U-M-E. Certo? Eu aconselho até que vocês deem uma olhada em como se escreve para deduzir a forma de expressar. Bom, gente, vamos para o assunto então em si. Vocês lembram de antes da gente estudar Spinoza, que quando a gente falou de John Locke como filósofo político, eu disse para vocês que ele criticava assim profundamente a monarquia, né? Assim, não exatamente a monarquia, mas ele tinha uma crítica social assim muito forte ao poder divino dos reis, né? Porque na Idade Média e assim, durante a Idade Média, enquanto houveram as monarquias absolutistas, o pensamento que tanto a monarquia, tanto os governantes monárquicos, né, como a própria igreja, afirmavam que o poder dos reis, o poder absoluto dos reis, era derivado do poder divino. Ou seja, o rei era o representante de Deus na terra, para aquele povo. Então, o povo sendo temente a Deus, por consequência, seria temente aos governantes absolutistas, né? A família real e todos os outros pertencentes à nobreza, todos os outros ligados ao rei. Muito porque o rei nomeava, ele tinha esse poder também. Bom, enfim. Aliás, o rei tinha poder de tudo, né? Poder de vida e morte, poder de tirar, dar e tirar, enfim. É como o nome diz, poder absoluto. Gente, essa ideia de ser crítico do poder divino dos reis vem de uma outra ideia mais profunda, né? Uma filosofia assim mais genérica, né? Essa foi aplicada à filosofia política. Porém, o John Locke ele teve uma ideia primordial, uma primeira ideia a respeito do inatismo. Gente, vamos definir inatismo. Uma coisa que é inata, um talento que é inato num pianista, é um talento que já nasceu com ele. Percebe? A gente sabe também que tocar piano, aliás, qualquer instrumento, guitarra, enfim, saxofone, depende de treino. Porém, o talento e a vontade e o gosto pelos sons daqueles instrumentos é inato. Nasceu com o cara. Tem gente que pratica e não é bom músico. E tem gente que não pratica nada e pimba, toca. Juntando o treino exaustivo com o gosto, né, a vocação por aquele instrumento, você tem aqueles músicos virtuosos. Assim como você tem aqueles padres virtuosos, porque eles já nasceram com aquela vocação de ser um sacerdote, né, de espalhar a palavra de Deus, e estudou para chuchu, para ter conteúdo, né, para ter o que falar, para não ficar só na vontade. Tudo é assim, né, cara? Por isso que eu falo bastante a respeito de escolher muito bem a profissão que vocês vão exercer. A profissão que vocês vão escolher o ano que vem, no terceiro. Porque vocês têm que associar aquilo que vocês gostam muito com teoria. Porque não adianta gostar muito, por exemplo, de moda. Ai, maravilha, eu adoro moda. E aí, beleza, você não sabe fazer um corte, não sabe fazer um desenho de um vestido, daquelas coisas todas de estilista de moda e coisa e tal. E mesmo que você curte moda e vá mexer com malha, com camiseta, enfim. Gente, vocês precisam ter a teoria da produção, saber mexer em umas máquinas overlock, naquela
aquela costura reta, enfim. Tem toda a profissão tem uma teoria, um lado teórico. Eu acredito, gente, do fundo do meu coração, vou falar uma coisa assim, que eu sou admirador dos lixeiros, por exemplo. Eu acredito que a cidade entraria em colapso em dias se os lixeiros parassem. Mas até para você ser um bom lixeiro, um bom coletor de detritos, né, de resíduos residenciais, e motorista, o motorista de caminhão ele precisa ter a prática, né, para andar com aquela jabiraca gigante. E assim, e os caras que correm, que descem do caminhão, vão lá pegar os saquinhos e jogar no caminhão, não está escrito no manual, pode até ter manual nas empresas que eles trabalham, mas assim, aquilo também requer prática, né, cara? Pensa bem, aquilo requer um treino físico, uma forma física assim excepcional. Fora uma dedicação ao que está fazendo, né? Porque, pensa bem, o cara tem que saber, ele tem que ter o senso de dever dele, de pegar o lixo de todas as casas, não pode, né, deixar, não, vou pegar só de 2 ou 3 aqui, só pra, você entendeu? Aí ia ser uma porquice, né? Pensa bem. Então, e mesmo assim, tem aquela parada do negócio lá, aquela tampa que desce dentro do caminhão, enfim. Todas as profissões tem além de você ter vocação para aquilo, existe uma teoria. Existe uma técnica para você realizar aquilo. Bom, viajei para Chuchu em teoria vocacional, porém, vamos voltar para o John Locke. O John Locke era um cara que ele afirmava que todo conhecimento do ser humano, conhecimento, não é vocação, gente, viria da experiência. Ou seja, o contrário do inatismo. A gente está falando de vocação, né? A vocação. O cara já tem aquela vocação. Ótimo, ele nasceu com aquilo. É uma qualidade dele, é um gosto dele, é uma coisa legal. É uma coisa assim que vai fazer com que ele se interesse por aprender alguma coisa. Só que o John Locke, ele defendia que o que foi aprendido, o conhecimento que foi gerado a partir das ideias, vem do empirismo. O ano passado eu conversei com a turma toda na classe, inclusive vocês do segundo ano, vocês devem lembrar de aula minha a respeito de empirismo, né? Quando eu falei sobre todo conhecimento ser fruto da experiência. Essa é a escola filosófica do empirismo, ou seja, a escola empírica da filosofia. Mesma coisa. Gente, sem a experiência, sem a repetição dos resultados nas coisas que a gente faz, você não adquire o conhecimento. O teu cérebro não forma o conhecimento. O teu cérebro, a tua razão não associa uma coisa... Olha, eu vou citar um exemplo aqui. Na verdade, a Marilena Chauí, no trecho que está aqui na página 27 da apostila, ela não fala sobre o que eu vou falar. Porém, eu vou usar uma parte do exemplo dela para a gente poder materializar o que seria experiência. Eu não sei, nem todo mundo sabe fazer café. Eu sou um que não sou muito bom no café, mas vamos embora. Gente, para fazer café, a gente sabe que a gente precisa passar água quente pelo pó e pegar o líquido, adoçar para quem toma doce, enfim. Aquela parada toda de fazer café. Mas, pensa... tudo bem, isso aí às vezes é passado de mãe para filha, ou então... A mãe ensina o cara que vai morar sozinho, olha, faz café assim, assim, assim. Ou então, você, quando é novo, fica vendo sua mãe fazer café e coisa e tal, e acaba aprendendo. Apesar de que agora tem 500 maquininhas, né, que você põe a cápsula, graças a Deus, é o que me salva. Você põe a cápsula, aperta um botão e pimba, não precisa que ninguém ensine, aquilo é intuitivo. Tem o desenho de um cafezinho saindo fumaça num botão, eu vou lá e aperto, só isso. Mas, gente, na época do café, do filtro de pano e coisa e tal, que, né, não faz muito tempo,
O cara tinha que pôr o pó, a medida tem que ser uma medida que ele vai associando, muito pó fica um café hiper forte, um pouco pó fica aquela aguinha de batata transparente, enfim. Aquilo também, a experiência vai dizer para ele qual é o ponto certo, porque a razão vai associar o gosto do café ruim, ou muito forte ou muito fraco, com pouco pó ou muito pó, respectivamente. Então ele através da razão, da experiência, o indivíduo vai dosar o pó que ele usa no café. Isso é empirismo, isso é experiência. Agora, em relação à água, como saber que a água está fervendo? A Marilena Chauí aqui, ela usa o exemplo do calor causando dilatação e aumento de volume. Eu vou usar o experimento do calor para a gente saber que no fogão a gente consegue água fervendo. A gente não consegue água fervendo em hipótese nenhuma na geladeira ou na torneira elétrica, porque ela não sai naquela temperatura de fazer café. Sei lá, talvez alguém tenha um boiler, enfim. Mas a nossa experiência diz que se a gente vai fazer aquele cafezinho old fashion, old school, né, a moda antiga, a gente tem que ferver a água. Não adianta pegar a água da torneira e pimba, derramar no café, no pó. Não vai rolar. Vai rolar um café zoado. Enfim, a gente sabe que tem que usar água fervida. E a gente aprendeu e adquiriu esse conhecimento através da observação e através da experiência. Porque dizem os caras que manjam muito de café. Por que eu estou usando esse exemplo de café? Porque eu sou maluco por café. Então eu já li 400 mil coisas a respeito de como fazer café. Dizem os caras que manjam muito de fazer café que se você usar água assim super fervendo, a 100 graus mesmo, aquela água cheia de bolha, queima o café. E se você usar água um pouco fria, o café ele não libera aquele gosto especial dele. Tem uma temperatura lá, tá? Que é em torno de 80 graus, 85, enfim. Vamos supor que você tem que fazer café para um pessoal assim, super exigente, que manja muito de café, e você não tem o termômetro. Mas você já fez esse café várias vezes. Então, você sabe, assim, na intuição, não é exato, porque você associou as ideias, quando é que é esse ponto bom de fazer, de tirar a água do fogo e passar no pó. Percebe? E tudo isso você vai adquirindo com a experiência. Tanto que na teoria empirista, os filósofos empiristas afirmam que a mente do indivíduo, a mente do ser humano, é uma tábula rasa. Né? O que eles querem dizer com tábula rasa? Uma folha em branco. Quando a gente termina uma folha, vira a próxima, ela está zeradinha para a gente começar a escrever. A mente do ser humano, quando ele nasce, quando ele começa a se desenvolver, ela está em branco. Lembra, gente, do começo eu falei, vocação é uma coisa. Agora, conhecimento que possa ser usado, vem da experiência. Eu acredito no empirismo. Porque, gente, olha, um outro exemplo muito louco. Agora eu vou associar uma coisa assim que veio na minha cabeça nesse instante. Se você pegar o cachorrinho que acabou de nascer, ele já foi direto ali na tetinha da mãe dele e mama, na boa. Agora pega o ser humano. A mãe deita de um lado da cama e ele do outro. Ele não consegue. A mãe tem que ensinar ele a mamar. A mãe tem que ensinar o nenê a um monte de coisa. Quer dizer, o ser humano, ele é como os empiristas falam. Nós todos nascemos uma folha em branco. E a gente vai adquirindo conhecimentos, porque a nossa razão processa as repetições e os sinais, né? O resultado positivo, se a gente faz alguma coisa, se a gente obtém resultado positivo ou resultado negativo. E aí a nossa razão vai processando aqueles resultados e aquelas repetições até que a gente consolida o conhecimento. Eu sou empirista. Eu acredito que a gente só aprende mesmo testando. Eu fui fazer um negócio de madeira, gente, fiz uma
estraguei muita madeira. Aí, depois de um tempo, eu peguei a prática da serrinha tico-tico, tal, como é que corta. Ficou zerado, ficou perfeito. Mas eu tive que jogar muita madeira fora. Porque não adianta essa história de pôr molde. Tico-tico, se você não mandar bem na força, ela vai para um lado, vai para o outro. Enfim, dá umas tentadas na madeira, é uma coisa louca. Então, gente, John Locke, a gente vai associar, quando não for ao lado político do Leviatã, afirmando que lembra do que eu falei do contrato social, do homem vender a liberdade dele ao governo para que o governo civil administre a sociedade e que faça valer as leis e mantenha a liberdade do indivíduo. Mas aqui, ó, nesse módulo 7, a gente não está falando a respeito da filosofia política de John Locke, que acho que a gente já falou antes. E se alguém tiver alguma dúvida, manda um recado para mim, ou vai no plantão que a gente conversa bastante a respeito de John Locke, que eu acho show. É um dos caras que eu mais gosto na filosofia. No empirismo de John Locke e David Hume, que a gente vai conversar na próxima aula, é exatamente isso. É afirmar que o inatismo não traz conhecimento. Tá? Aquela história do dom fui eu que acrescentei. Porém, conhecimento é prática, é treinamento, é experiência. A gente aprende com a experiência, gente. Vocês devem ouvir muitos adultos falarem. Vocês devem ouvir muitos professores falando. Os professores que chegam na classe e já tá escaracatum, e aí você fica pensando, caramba, como é que esse cara sabe tudo isso? Como é que ele escreve isso na lousa, assim, sem consultar, sem olhar nada? É prática, gente. É experiência. Aquele conhecimento que a gente tem na faculdade, o que a gente vai aprender na faculdade, e o que vocês estão aprendendo na escola, é a teoria. Mas o que vai fixar aqueles conhecimentos é a prática. Você entendeu? A experiência. Você vai na aula de matemática, o professor vai te passar as fórmulas. Mas você vai ter que aplicar aquelas fórmulas para você mesmo acreditar que aquilo é capaz de resolver uns problemas muito loucos de matemática, que eu não tenho nem a ideia de como é. E você vai decorar a fórmula. Então, quer dizer, quando aparecer aquele tipo de problema, você sabe exatamente o que você tem que usar lá. Aquele cara que conhece as fórmulas de matemática. Me desculpe os caras que vão mal em matemática. Infelizmente, precisa pegar a teoria que o professor deu e treinar um pouco mais. Você entendeu? Para adquirir experiência. Criar conhecimento. Criar prática naquilo que você faz. O empirismo, trazendo para uma esfera bem mais básica, é exatamente isso. É você, a tua mente fabricar através da razão os conhecimentos vindos da prática, da experiência. A experiência vai provar para você por si só que aquela repetição pode ser fixada para você como conhecimento. Aquilo pode ser encarado por você como uma verdade. Percebe? Gente, sobre John Locke e sobre empirismo, que é o principal, eu devo ter falado tudo que eu acho importante, certo? Na apostila existem alguns detalhes, algumas afirmações como aceitação de pressupostos, você entendeu? O inatismo, aquilo que eu falei para vocês, de dogmas e de conhecimento prévio, né? Já o ser humano já trazendo desde o surgimento dele, desde o nascimento, preconiza, né? Ordena que você aceite alguns pressupostos. Por exemplo, no caso dos reis, você tem que aceitar o que era pregado para você aceitar o poder real. O poder político, ele vem dos homens. Ele vem da experiência dos homens, na minha humilde opinião, certo? Eu não sou um monarquista. Eu não acredito que um rei simplesmente
sabe governar porque ele é o representante de Deus na Terra, ele tem o poder divino. Não. Tudo bem que ele pode até ser um rei ético, um cara que preza pela sociedade, coisa e tal, mas aquilo ele adquiriu ao longo do tempo. Do mesmo jeito que ele pode ser um déspota, um ditador terrível. Percebe, gente? Então, o que eu queria falar para vocês através de sobre conhecimento adquirido era isso. O John Locke, a gente pode... é a principal figura, né, da filosofia empirista. A gente pode associar diretamente ao fato de adquirir conhecimento de vida através de experiência. A repetição dos resultados de um ato, de uma experiência, é que vai dar para tua mente a dica do tipo, grava isso, porque isso é sério. Isso é verdade. Ó, exemplo, aquele conselho, olha, quando você vai sair de carro, não corre muito, principalmente se estiver na chuva. Dá uma checada nos freios antes de sair, ver se está tudo ok, coisa e tal. Por quê, gente? Porque a experiência mostra que correr muito você vai ter dificuldade de frear e você corre mais risco de ter acidente. Isso aí chama probabilidade. A probabilidade de uma coisa acontecer veio justamente para quebrar o paradigma de todo resultado positivo não pode ser baseado em nenhum tipo de preconceito, não pode ser baseado em nenhum tipo de ideia pré-concebida. Portanto, a probabilidade de uma coisa acontecer é que vai fazer também com que o indivíduo crie conhecimento, certo? Aquele conhecimento que a gente tem, olha, não corre muito, testa os freios, vai na manha, não bebe e depois dirija, porque aí é zoado, você perde os reflexos. Você entendeu? Isso tudo a gente, através da aquisição de teoria, só que várias vezes aconteceram com várias pessoas, não necessariamente com a gente, dá para nós o conhecimento para poder falar, para poder proferir esse conhecimento, certo? Principalmente na chuva. Você estanca o carro na chuva, o carro roda. Simples assim. A gente não precisou passar por isso. Mas de tanto ver acontecer, de tanto ler notícias, de tanta teoria que foi comprovada, a gente acaba aceitando aquilo como verdade. Ok? Então, eu acredito que a gente falou bastante sobre empirismo e não esqueçam de associar John Locke ao empirismo na filosofia, na teoria filosófica, porque é o principal expoente, tá? John Locke, empirismo, experiência. Conhecimento só vem da experiência do que é capaz de ser captado pelos nossos sentidos, né? Tá bom? Tipo assim, o quente, né? Vou botar o dedo onde está quente, vou queimar o dedo. Sempre que você colocar o dedo onde está muito quente, você vai queimar o dedo. Então, aqui, o teu conhecimento a respeito de superfícies quentes queimarem o dedo foi adquirido da experiência. Ok? Bons estudos para vocês e eu agradeço pela atenção por enquanto. E se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse assunto que eu acho muito interessante, vai lá no plantão e a gente conversa. Eu vou estar lá e vou explicar melhor, a gente vai conversar melhor para vocês, tá? Com vocês. Um grande abraço a todos.